Olá, eu sou o Felipe, sou estudante de Engenharia Química da Universidade Federal de Viçosa e nesse vídeo vou apresentar o trabalho Desenvolvimento, Modelagem e Simulação do processo de extração e purificação de bixina de sementes de urucum, trabalho este que desenvolvi com a orientação do professor Luiz Antônio Menin. A motivação inicial para esse trabalho é uma crescente demanda global pelo desenvolvimento de alimentos que sejam ao mesmo tempo mais nutritivos e de origem natural, que passem por menos etapas de processamento e com menos aditivos de outros compostos. E para atingir esse objetivo, é utilizado em larga escala compostos bioativos para fazer a formulação desses alimentos. E estudos reportam que o consumo de carotenoides possui efeitos positivos na saúde dos olhos, do sistema cardiovascular e na prevenção de alguns tipos de câncer. E além disso, é muito popular a utilização do corante de urucum para a preparação de condimentos e alimentos, correspondendo aí a cerca de 90% do consumo de corantes naturais aqui no Brasil, e esse número cai aí um pouco para 70% no resto do mundo. Bom, então fazendo uma breve revisão bibliográfica, o urucum é o fruto do urucuzeiro e os seus pigmentos possuem bixina e norbixina como os carotenoides principais. E aí eu trouxe um panorama da produção das sementes de urucum aqui no Brasil. Então, partindo do ano de 1990, a gente teve uma produção de 6.427 toneladas de sementes e ao longo dos anos essa produção foi crescendo até que em 2018 teve-se uma produção recorde de 16.613 toneladas. E para a obtenção dos carotenoides presentes nas sementes de urucum, existem algumas técnicas que são mais tradicionais ou mais citadas na literatura. Entre elas destacam-se a raspagem das sementes, a extração com CO2 supercrítico e a imersão em solução alcalina, óleo vegetal ou solventes orgânicos. Aqui é importante destacar que cada método vai ter suas vantagens e desvantagens, como por exemplo a extração com CO2 supercrítico, que é capaz de produzir um produto com alto teor de carotenoides, porém tem um custo de extração que é proibitivo quando se pensa numa operação em larga escala. E aí, para sanar esse tipo de problema, surgem novas tecnologias que visam aumentar o teor de carotenoides que você obtém no seu produto final, enquanto mantém-se o custo competitivo. É o caso da purificação via sistemas aquosos bifásicos, que é o que nós vamos utilizar nesse trabalho. Passando então para os objetivos do trabalho, o objetivo principal é estudar o processo de extração e purificação de bixina proveniente das sementes do urucum a partir de uma modelagem que vai ser feita utilizando o software SuperPro Designer. Então, os objetivos secundários nesse contexto são de estudar o comportamento da bixina após as diversas operações unitárias e reações que vão acontecer, desenvolver um modelo de simulação que possa avaliar o seu sistema operando em modo contínuo, ou seja, uma operação ininterrupta em estado estacionário, e por fim também avaliar a viabilidade de uma planta de extração desses carotenoides, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico e ambiental. Falando um pouco sobre os materiais e métodos utilizados no trabalho, a modelagem foi feita utilizando o software SuperPro Designer, como mencionado anteriormente, e aqui é possível ver a tela principal do software, no qual ele permite que você modele equipamentos ou operações unitárias ou reações como blocos, que são esses 3 blocos que estão na tela, e que você os interligue por meio de correntes. E assim você consegue simular o processo desde a sua matéria-prima até o seu produto final. E para que se faça essa simulação, é necessário fornecer alguns dados de entrada, como as vazões das correntes de entradas, suas concentrações e também informações referentes aos equipamentos utilizados, como o seu tamanho ou suas características, para que então o software resolva os balanços de massa e energia e chegue numa solução. Você pode também informar os valores monetários para o custo dos seus reagentes, das suas matérias-primas, e também os valores com os quais você consegue vender o seu produto, para que seja feita uma análise financeira do seu processo como um todo. E no caso, o processo
de obtenção dos carotenoides utilizado aqui é dividido em 3 macroetapas: a etapa de extração, a etapa de purificação e a etapa de recuperação. Então, partindo das sementes de urucum, a gente começa com a etapa de extração, no qual essas sementes serão submetidas a uma lixiviação em solução alcalina para que ocorra essa reação que está na esquerda, na qual a bixina, que é o principal carotenoide presente nas sementes, será transformado no sal de norbixinato. Esse sal é solúvel em água e então essa corrente contendo esse sal é enviada para a etapa de purificação, na qual o objetivo é aumentar o teor de carotenoides nessa corrente. A etapa de purificação se dá pela utilização de um sistema aquoso bifásico que promove a partição dos componentes entre 2 correntes e concentra uma das correntes nesses carotenoides. E então essa corrente é submetida a uma precipitação ácida para que o sal de norbixinato obtido anteriormente se transforme em norbixina, que é a principal forma de comercialização desses carotenoides. Após a etapa de purificação, você possui uma corrente que contém os químicos utilizados nesse processo. Então, é essencial que exista uma etapa de recuperação para que você possa, literalmente, recuperar esses químicos e possa reintroduzi-los no processo e, então, baratear o custo de todo o processo, visto que você não precisa alimentar novamente seus equipamentos com reagentes novos. Nesse próximo slide é possível ver uma visão mais detalhada de todo o processo. A ideia, então, é que cada um desses quadros se transforme em um equipamento no software e cada uma dessas correntes seja modelada para que, após a inserção dos parâmetros de entrada, o programa faça todos os cálculos de balanço de massa, balanço de energia e análise econômica para que a gente possa avaliar o processo como um todo. Vamos então aos resultados obtidos. Na tela está a imagem da simulação realizada no software, na qual o fluxograma apresentado anteriormente se transformou nesse processo que está na tela. Então, os resultados principais são que o balanço de massa e energia foram resolvidos com sucesso e a planta, da forma como foi simulada, apresentou uma capacidade produtiva de 242,4 toneladas por ano, uma produção que iria requerer 7.200 toneladas de semente de urucum. E, além disso, os resultados obtidos para as principais correntes do processo são que a corrente de produto ela apresenta uma vazão máxima de 33,67 kg por hora, que, ao considerar todo o tempo de operação da planta, chega ao valor das 242 toneladas por ano e, principalmente, tem um teor de norbixina de 95,75%, o que é uma pureza muito elevada quando se compara com os outros métodos disponíveis na literatura e que são usualmente utilizados para a obtenção de produtos de carotenoides. Os indicadores da análise de viabilidade mostraram que esse processo possui viabilidade técnica, uma vez que produz um produto com teor de carotenoides de mais de 95%, o que é muito interessante do ponto de vista comercial, principalmente quando se pensa em comercializar esse produto para o exterior. Além disso, do ponto de vista econômico, o tempo de retorno de capital foi de menos de 3 anos, o que dá um entendimento de que essa planta pode ser muito lucrativa. Entretanto, é preciso ter parcimônia ao interpretar esses dados, pois não existe hoje uma planta operando com esse tipo de tecnologia. Então, existem muitos riscos associados a essa implantação. E do ponto de vista ambiental, é possível dizer que o projeto tem sim viabilidade, uma vez que, quando comparado com outros ramos da indústria, como a indústria de tintas, ele utiliza uma quantidade menor de água para cada quilo de produto produzido. Entretanto, quando se compara essa mesma planta com outras plantas do setor alimentício ou açucareiro, por exemplo, o consumo de água ainda é muito elevado, o que nos leva a entender que é preciso também pensar em formas alternativas de diminuir este consumo de água, uma vez que a água é um recurso cada vez mais escasso. Essas são as referências que foram utilizadas no trabalho. Fico por aqui. Muito obrigado.